Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de comunicação e linguagem. Vamos dar sequência à aula de tipos e gêneros textuais. Na aula passada falamos sobre alguns gêneros textuais, entre eles a notícia e a reportagem. Bom, recapitulando, o que vem a ser gêneros textuais? Seria um conjunto de características comuns de um texto, que seria umas características seriam o formato, o assunto, o contexto e também o estilo. Lembrando, né, como nós falamos, que os gêneros textuais estão ligados às práticas cotidianas, como escrever uma carta, uma receita de bolo, um bilhete, uma denúncia, dar uma aula, uma palestra, entre outros. O gênero crônica. A crônica é um gênero literário de assunto aberto e livre, geralmente apoiado em pequenos fatos do cotidiano, reflexões sobre a arte, política, crimes, processos, enfim, tudo que um observador atento pode extrair do dia a dia de pessoas comuns. É interessante observar que uma das características da crônica é que ela situa-se entre o jornalismo e a literatura. Se nós vimos na aula passada que a notícia era um relato de algo, né, de uma informação que apresenta um acontecimento novo e recente, ou mesmo que divulga novidades sobre alguma coisa, a crônica ela pode ser considerada também um relato de um acontecimento. No entanto, esse acontecimento ele pode ser real ou fictício, e é por isso que o cronista ele pode ser considerado como o poeta dos acontecimentos do dia a dia. Na maioria dos casos, a crônica trata-se de um texto curto e narrado em primeira pessoa, ou seja, o escritor ele também participa da história e costuma dialogar com o leitor. Outras características, a crônica narrativa, ela é escrita em primeira ou terceira pessoa, forma de composição predominante, temos a narração, exposição e diálogo. Lembrando que existem outros tipos de crônica, como a crônica jornalística, temos também crônica lírica, que é mais presença de sentimentalismo, no texto bem marcado. Temos também a crônica humorística, que é a presença do humor marcante também, e alguns outros textos que nós vamos identificar nos exercícios desta sessão. A crônica tem uma presença de um eixo, que são fatos geradores de história. E geralmente a história ela acontece de forma leve, divertida, tem um ritmo rápido. Gênero conto. O conto é um texto narrativo centrado em um relato referente a um fato ou um determinado acontecimento. E a diferença do conto para uma novela ou para um romance é que ele apresenta de forma condensada esse acontecimento central, que seria o enredo, ele se dá de forma resumida, sintética e é centrado em um único conflito. Então, se na novela e no romance nós temos vários conflitos, temos a conexão de muitos personagens, o conto se dá de uma forma muito mais sintética. Ele pode ser real, como é o caso de uma notícia jornalística, como fictício, né? Ou seja, resultado de uma invenção. O conto também, como na narração, como muito marcado nos textos narrativos, marca tempo, espaço e utiliza personagens, não tantos personagens, mas sim existe a presença dos personagens. Focus narrativo, primeira ou terceira pessoa, e constitui uma sequência de fatos que formam a trama. Gênero resumo. O que seria o resumo? Né? O que você entende por resumo? Ser a apresentação condensada de um texto que foi lido. Por isso que é importante lembrar que só é possível fazer o resumo quem teve acesso a esse texto, para conseguir abreviar essas informações principais. Pode ser também uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento, recriação de um texto original, por isso que nós colocamos aqui que só pode ser analisado por quem fez essa leitura, essa análise, né? Só pode ser resumido por quem analisou o texto. E essa análise existe a compreensão profunda do texto. Ou seja, para eu conseguir colocar a forma sintetizada ou resumida, eu preciso ter entendido, né, o que está escrito ali, sem interpretações. Por isso que no resumo não deve apresentar interpretação com valoração crítica, nem com juízo de valor.
deve ser simplesmente uma síntese do texto que foi lido e analisado. Se transforma em instrumento de trabalho, porque eu consigo trabalhar de uma forma mais leve. Uma vez que eu tenha feito a leitura de um documento com uma extensão muito grande e eu consigo fazer um resumo desse documento, depois eu não preciso ler todas as páginas novamente, e sim ter acesso àquele resumo para conseguir trabalhar com ele sempre que possível, claro. Não é um conjunto de tópicos, tá, gente? É simplesmente sintetizar as ideias principais do texto. A diferença do resumo, a resenha sim, ela tem a opinião crítica, ela tem esse comentário e opiniões de quem fez a leitura. Então, assim, eu consigo até fazer a comparação, é possível, de uma obra com outra. Então, quando uma pessoa ela é convidada para fazer resenha de um texto, significa que essa pessoa tem uma informação profunda sobre aquele tema, ou seja, ela vai fazer a leitura, vai analisar o texto, além disso vai dar sua opinião sobre ele, falar o que ela achou, elevar os pontos positivos, os aspectos negativos desse texto e inclusive fazer comparação com outras obras. Por isso que dizemos que a resenha é uma tarefa de professores e especialistas naquele assunto que tiver que ser resenhado. A estrutura. Em primeiro lugar, é importante descrever as características principais da obra, depois, trazer algum tipo de informação sobre o autor, fazer o resumo da obra e apresentar as principais conclusões e metodologias que foram utilizadas para realizar aquele trabalho. Além disso, é possível também apresentar uma avaliação daquela obra e informar para quem que a obra se destina. Por exemplo, esse é um texto. Imaginem que um especialista esteja fazendo a resenha de um trabalho, então ele pode falar sobre aquele trabalho, falar sobre o autor, que é um autor bem conceituado, que teve prêmios numa área ou em outra área, que teve certos trabalhos realizados com muito empenho e que aquele trabalho também merece um destaque e que se destina a alunos, por exemplo, dos cursos de administração ou alunos dos cursos de engenharia ou a profissionais da área da medicina. Então, a pessoa que vai fazer a resenha responsável por fazer essa avaliação e informar para quem que a obra se destina. Essas são as principais características da resenha. Então, comparando resenha com resumo. O resumo é simplesmente sintetizar as ideias principais do texto. Esta aula termina aqui e até a próxima. Espero que você tenha entendido.